O Brawl Stars ainda é o mesmo jogo divertido que nós conhecemos? Salve, salve rapaziada, eu sou o Buzz e hoje eu vou falar sobre como o Brawl Stars, sobre os problemas do Brawl Stars. Hoje eu vou retratar os problemas de crise econômica, de repetição, matchmaking, decepções que a Supercell nos deu e etc. Bom, o jogo hoje em dia, o Brawl Stars, está muito repetitivo, porque você joga, só farma troféu, farma e farma. Depois disso não tem mais nada. Não tem nenhum evento, nenhum modo novo, nem nada. Absolutamente nada. Então, como é que o jogo vai ser divertido? Como é que o jogo vai ficar interessante se jogar? Vai atrair mais gente? Porque se for comparar com o ano passado, tá muito legal. Porque não tinha só o básico pra fazer. Porque o básico é legalzinho até. Mas do que adianta você ter um jogo tão bom se não tem nenhum evento bom que os jogadores querem ou que até mesmo precisam? Porque coincidentemente os eventos eles dão mais recursos e também a galera fica muito mais divertida com isso, porque simples, é algo novo, é algo que não existia antes, algo novo, porque tem uma mecânica diferente, tem modos de jogos novos, simples, não é tão difícil. Colocar uma mecânica ou até colocar alguma coisa que a comunidade pede muito para os jogadores. Bom, agora eu vou falar sobre as decepções que a Supercell nos deu. Bem, lá no finalzinho do ano passado, pro início desse ano, a Supercell prometeu para nós prometeram uma parceria em abril. Eles não entregaram nada. Só entregaram a temporada do Kenji, que foi até uma distração legalzinha, que foi legal. Mas não foi a parceria que tanto prometeram, uma parceria grande. Como é que eles prometem uma coisa e não entregam? E é uma coisa importante. E todo mundo tá ansioso, esperando para ser uma decepção dessas. Bom, eles também falaram, não falaram, eu não lembro se falaram, mas deu a entender que eles fariam uma parceria grande. Porque depois eles disseram que ia fazer uma parceria, porque não fizeram em abril, mas iam fazer. E não entregaram nada, cara. Por isso que o jogo tá genérico, tá literalmente a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Nada. É muito repetitivo. Prometeram parcerias, que ano passado foram muitas parcerias, muito boas inclusive, todas foram maravilhosas, como a do Bob Esponja e a do Godzilla, foram maravilhosas, mas desse jeito é muito paia, porque não tem nada. É só o vazio de promessas vazias. Resumindo, o jogo tá literalmente a mesma coisa desde o início do ano. A única coisa que muda é simples: personagens novos, mais fortes. Bom, agora vou falar a vocês uma outra coisa bem importante, que é a escassez de recursos. De novo, isso está acontecendo. Parece que a Supercell não aprendeu com os jogos. Porque, mais ou menos, alguns anos atrás, teve a temporada da Mandy. E foram lá que eles tiraram as caixas. Tiraram muito recurso dos jogadores. A diferença é que nós estamos numa situação melhor, digamos assim. Porque ainda temos os Star Drops. Se você tiver sorte, você ainda ganha recurso. Porque a escassez de moeda tá absurda. Pra vocês terem noção,
Um Brawler sem hipercarga precisa de 12k para ser upado ao máximo. Um com hipercarga, com a adição da hipercarga, que é 5.000, precisa de 17.000. E pouco, não é isso puro não. Então, como é que para você maximizar um Brawler, você precisa de tudo isso? E na temporada você só ganha 5k. Aí vai falar, mas aqui no novo caminho dá pra você pegar a moeda. Mas, mano, pegar moeda desse jeito é muito ruim. Por isso que eu também disse que a gente tava numa situação um pouquinho melhor. Mas agora a escassez de moeda desse jeito é muito ruim. Porque como é que a gente vai maximizar Brawler e etc? Fica muito ruim. Sem contar a inflação do ponto de poder que eles não resolveram até hoje. Na minha opinião, para resolver esse problema, eu daria a sugestão de que poderiam colocar uma troca de recursos. Você trocava pontos de poder por moedas e etc. Só que não gemas, só menos gemas, senão ficaria muito quebrado. Só que aí também não ficaria com 10 latinhas, porque o ponto de poder vale muito menos que a moeda. Logo, quando fosse a transferência, fosse menos moedas. Ou seja, tipo assim, se eu colocasse 100 pontos de poder para converter, não seria 100 moedas, seria tipo 50, ou seja, metade. Ficava justo. Aí se fosse uma quantidade maior, deixar mais balanceado. Isso também poderia acontecer para o inverso, do caso das moedas, para o ponto de poder. Só que do ponto de poder, as moedas valeriam muito mais. Essa é a minha sugestão para Supercell. Sem contar que a fama. O Pausoned, ele viu uma sugestão que eu também gostei muito quando eu vi o vídeo dele, que dava para colocar a fábrica de moedas assim na fama, porque ia ter uma utilidade para a fama, o que ia ficar muito legal, porque a fama é basicamente inútil. Ela só deixa mais bonito o cartãozinho de batalha. E uma ideia dessa, não precisa farmar tanto, que nem ele disse assim, as fábricas. Só o básico, já ia ficar muito legal, ia ficar mais bonitinho também. Ia ser muito bom uma utilidade dessa. Sem contar uma outra coisa, que também agora eu vou falar mais sobre as partidas, sobre os Brawlers, etc. Uma outra coisa que deixou o Brawl Stars bem repetido também é os novos Brawlers. Por quê? A Supercell só lança Brawler quebrado. E quando lançam um Brawler quebrado, eles botam em hipercarga em um Brawler, deixam ele quebrado. E depois simplesmente matam o Brawler, deixando ele super fraco. E bem, como é que isso é balanceamento? Logo, eles deveriam deixar os Brawlers mais balanceados, com habilidades não tão fortes, ou então se for habilidade forte, diminui o dano dela, diminui a vida do personagem, tipo o Spike mesmo, que eu tô jogando agora. Ele não é tão forte, nem dá tanto dano, e também ele não tem muita vida. Não dá tanto dano entre aspas, né? Mas pelo menos ele não tem tanta vida, o que deixa ele mais balanceado. E bom, como também temos os matchmakers que... Bom, você provavelmente já caiu numa partida que já viu pessoas muito mais fortes no time inimigo e no seu time de palhaços. Bom, na minha opinião, um exemplo, você tem 40k ou 50k de troféu. A Supercell deveria colocar pessoas na faixa de troféu mesmo que a sua, mas aí não seria com Brawler, no caso seria com Brawler. A faixa de troféu que deveria cair no seu time seria do Brawler. Mas aí seria um nível de troféu parecido com o seu. Aí não seria a quantidade de troféu da conta, mas seria do Brawler. Logo, se a pessoa tem aquela quantidade de troféu com o Brawler, ela deve ser boa com ele. É isso que eu penso, né, pelo menos. Então, as pessoas deveriam fazer isso, porque no time adversário, isso acontece mais em 3v3, mas no combate também acontece. Que caem pessoas muito mais fortes, tipo 60k, essas coisas, para alguém que tem 40 ou 50 no time adversário, o que deixa bem mais difícil. E bom, resumindo, rapaziada,
A Supercell nos decepcionou porque tá muito repetitivo o jogo, sem nenhuma mecânica nova. Só tá com a parceria de Os Demônios, que nós já tínhamos visto antes. Logo, um pouquinho genérico e um pouquinho sem graça, porque deixa o jogo muito mais quebrado para Brawlers em específico. E sem contar que não tem muita coisa a fazer, principalmente depois que tiraram os domínios do jogo, o que deixa o jogo mais difícil para conseguir recursos, aí deixa muito mais escasso e etc. Também temos o problema com... E bom, a Supercell também colocou o Brawler muito forte. E bom, eu vou tentar dar uma solução para todos os problemas. Como o problema da escassez de recurso, eu já dei minha sugestão. Agora eu vou dar minha sugestão sobre alguns dos outros problemas. Por exemplo, o problema de deixar tão repetido o jogo. Bom, na minha opinião, as pessoas deveriam colocar tipo modos novos no jogo. Porque, por exemplo, vou usar um exemplo, o Minecraft, que é o maior jogo do mundo. E é muito famoso. Praticamente todo mundo que hoje em dia já jogou. Então, e por que ele é tão famoso? Por causa dos mods. Sim, as pessoas poderiam botar alguma alteração nova, alguma modificação nova no jogo pra deixar o jogo diferente, deixar um jogo um pouquinho modificado, deixar ele mais gostoso de jogar. E também poderiam colocar modos novos, tipo um modo em que você explora o jogo, desbloqueia novas coisas, de sei lá, um evento novo. Isso é muito legal, tipo, ferramentas novas pro jogo, o que deixaria a mecânica mais diferente um pouco e tal. Bom, eles também poderiam colocar... Na verdade, é só isso que eu tenho de ideia, mais ou menos. Mas eu vou dar uma outra ideia. Eles também poderiam colocar, tipo, ferramentas no jogo que você poderia deixar, só que permanentemente. Só que não tão forte, só pra modificar alguma coisa, aumentar um pouco mais. Não aqui na composição do Brawler, porque já temos as Gears. Não, tipo, um negócio que poderia ficar em qualquer lugar aqui da tela. Você pegava ferramentas e modificava alguma coisa no poder do seu Brawler. E bom, agora eu vou dar a sugestão sobre o problema das decepções. Eles poderiam cumprir as promessas que eles fizeram a nós e fazer a parceria. Porque teve a parceria do MrBeast, mas foi só nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, eles deveriam cumprir a parceria logo. Agora, essa era a única solução que teria pra isso, né? Realmente, porque não tem outra coisa que eles poderiam fazer. E bom, outra coisa que eles poderiam fazer, só que agora é pra outra coisa, que é a solução para o problema do matchmaking. E também do matchmaking e do balance, e só do matchmaking, na verdade mesmo. Perdão pelo gaguejado um pouco. Bom, para resolver o matchmaking é bem simples. Como eu já tinha falado antes, é só a Supercell criar um sistema para troféus da conta mesmo, ou do Brawler. Na minha opinião, os do Brawler é melhor, em que você cairia com Brawlers de contas de pessoas, no caso, que teriam uma quantidade de troféus parecida com a sua. E bem, isso deixaria bem mais justo. E do time inimigo também, porque às vezes cai pessoas que são muito melhores que você. Bom, e esses motivos que eu falei são todos os motivos pelos quais a Supercell está perdendo jogadores. São esses motivos simples pelos quais a Supercell está perdendo jogadores. E os jogadores estão migrando para outros jogos, principalmente do Roblox. Tanto influenciadores que têm uma influência grande no Brawl Stars, como o GTA Bom GG, migraram pro Grow Garden, Robin Hot. Porque eles não estão repetitivos. Eles estão ficando, mas ainda não estão.
E o Roblox tá cheio de jogo bom atualmente, então não vai demorar muito até acharem, se eles ficarem repetitivos, acharem um outro. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou, fui e tchau.